Vai. Olá, eu sou José Carlos Palermo, terapeuta holístico. Estou aqui procurando auxiliar, na medida do possível, sobre o tema proposto. Olá, Palermo. Qual a sua opinião ou visão a respeito da morte? A morte é uma passagem de um estado de consciência para outro. Não é real. A morte, ela existe para que as pessoas possam se libertar desse corpo carnal e viver uma outra realidade. O luto é importante na sua visão? O luto é importante por conta das tradições, né? Porque, na verdade, o que nós deveríamos já estar vivendo nesse momento é, na medida em que a pessoa desencarna, ela simplesmente ser esquecida. A pessoa morreu, você tem que esquecê-la, você tem que deixá-la ir e não ficar cultuando a morte. Mas em casos de morte assim mais trágica, um parente mais próximo? Mesmo assim, nós vamos precisar compreender num curto espaço de tempo que a pessoa ela simplesmente saiu de cena e ela está vivendo uma outra realidade. Então não há o menor sentido nós ficarmos chorando, sofrendo, tristes, angustiados, porque isso só faz com que aquele espírito que está desencarnado fique preso a nós. Como você auxilia as pessoas a lidar com o processo da morte? Procurando explicar a elas exatamente esse ângulo de visão, procurando fazê-las compreender esse ângulo de visão. Quando a pessoa tem uma sensibilidade um pouco maior, uma hipersensibilidade, vamos chamar assim, muitas vezes nós conseguimos colocar até a pessoa em contato com aquele ser que desencarnou. Aí ela percebe que ele realmente está bem e aí ela sossega. Porque o grande problema das pessoas especialmente quando uma pessoa está doente, um familiar está doente, o grande problema das pessoas é querer ajudar e se tornar impotente, absolutamente impotente. Aqui, encarnado, o parente, bem ou mal, fazia-se alguma coisa. E agora, desencarnado, o que aconteceu? Para onde foi? Em que estado está? Por isso as pessoas ficam tão desesperadas. Quando elas veem que a pessoa está sendo muito bem tratada, elas se acalmam. Então você acha que as pessoas têm medo da morte? Muito. Todo mundo teme a morte. As pessoas temem porque não conhecem a morte. Entendi. Você acha que o velório é importante? Também por conta das tradições. Apenas por conta das tradições. Se você pegar a história, por exemplo, de seres como os incas, os maias, por exemplo, a relação deles com a morte era muito diferente da nossa. Simplesmente, muitas vezes, queimava-se o corpo na beira da praia, né? Colocava-se sob palha e queimava-se o corpo. Muitas vezes jogava-se o corpo no mar, em cima daquela palha, porque morreu, acabou. Eles tinham essa consciência de que acabou o corpo, mas a personalidade continuava viva. Então, o velório é importante por conta das tradições. Então, por conta das tradições, o velório e o luto é importante. Mas por quanto tempo o luto seria, assim, importante? Algumas horas. Algumas horas? A meu ver, sim. Algumas horas. É o suficiente para você se conscientizar de que aquela pessoa não está mais aqui, que ela atingiu um novo estágio de consciência e, de repente, nesse novo estágio de consciência, ela pode dar um salto e não precisar mais encarnar. Mas, Palermo, quando uma pessoa, ela, por exemplo, se mata, é uma morte inesperada na família, é difícil ficar em luto por apenas algumas horas? É difícil, mas acontece que a pessoa tem direito de fazer com a vida dela para ela entender. Ela vai ter que responder por isso depois. Tudo aquilo que você faz, você responde. Então, uma pessoa, quando tira a sua própria vida, ela vai ter que responder ao universo por isso, porque ela é parte do processo, ela não tem direito a interromper o processo. É uma visão muito simples, mas você acha que isso é possível? É praticável? Claro que é, já está sendo hoje. Hoje as pessoas já estão muito mais próximas disso, por exemplo, do que há um século atrás, do que há 20 anos atrás. Hoje, não que a massa humana esteja, não. A massa humana ela está vivendo o processo tridimensional e ela vive com intensidade esse sofrimento todo que você está colocando. As pessoas que estão se espiritualizando, que estão buscando a espiritualização e é um número bastante grande, essas pessoas já estão vendo a morte por um outro prisma, por um outro ângulo. Então você acha que a solução são as pessoas buscarem a espiritualidade? Exatamente, procurando compreender que nós somos seres imortais. Somos seres imortais. Absolutamente imortais. Nós somos seres multidimensionais, vivemos em muitos estágios de consciência, ao mesmo tempo somos imortais. Porque não morre, o espírito não morre. Nós somos seres que estamos trocando de corpo faz tempo, mas não há morte. Então essa sua visão, ela pode ser considerada uma visão espiritualista, uma visão... É a visão espiritualista. Espiritualista. É uma visão espiritualista, a visão de quem procura
espelho. Entendi. Para quem vive do outro lado do espelho. E todos nós vivemos. Todo mundo, com um grau maior ou menor, vive do outro lado do espelho. Você, quando dorme, por exemplo, você morreu. Pode ser que você não volte a acordar no dia seguinte. Pode ser que haja um rompimento nesse teu cordão prateado e você não retorne. Deitou, dormiu, morreu. No dia seguinte, renasce. Então, um dia nunca é igual ao anterior. A vida pode até parecer a mesma, mas quando você nasce com novas energias, com novas possibilidades de dar um novo caminho para a sua vida. Você não faz porque se acostuma com a mesmice. Entendi. Então, muito obrigada pela entrevista.